Oi, gente, vocês estão bem? Eu sou a Vivi Macedo, hoje é quinta-feira e é dia de Com a Vivi Pode. O nosso programa hoje está muito especial. Eu sei que a gente está sempre conversando aqui sobre a pessoa com deficiência, sobre a saúde mental. E aí, de contrapartida, falando de saúde mental, eu pensei num tema que durante bastante tempo foi notícia, o tempo todo, toda hora, 24 horas. E a gente sabe que relacionamentos, ele melhoram ou pioram a saúde mental da gente e a física também, né? Porque tudo provém dos nossos pensamentos, enfim. E aí eu tive a honra de ter um convite aceito pelo meu querido, participei do podcast dele, foi muito legal. E ele aceitou o convite de estar aqui com a gente. Eu ainda perguntei para ele, mas olha, eu posso perguntar tudo que eu quiser? Ele falou, pode perguntar tudo que você quiser. Eu falei, ô perigo. Seja muito bem-vindo, Alexandre Correia, ao nosso podcast. Muito obrigado pelo seu convite. Aceitei de primeira. Fiquei muito feliz de você estar aqui. Obrigado. E assim, já vou me defender, né, chefe? Já vou me defender, porque como mulher, então eu vou ter um posicionamento de uma mulher forte, que eu sou, de mãe que eu sou. Então eu vou trazer um pouco também para esse lado aqui. Você falou que eu podia perguntar o que eu quisesse. Tudo. E que você responderia. E como vejo muito que você faz isso, responde muito abertamente, sim, com muita sinceridade. E eu acho que é isso que, de verdade, faz muita diferença em quem olha para você, essa sua sinceridade, essa sua verdade, né? Obrigado. Você foi casado muitos anos com uma apresentadora de televisão, com a Ana Hickman. Teve um filho lindo com ela. E eu estava dando uma pesquisada, achei uma foto sua com ela acho que com 16 anos, é isso, Alexandre? Eu fui casado por 24 anos e 8 meses, onde a data do término é a data onde ocorreu a falsa denúncia de agressão. Pode continuar. A data foi a falsa denúncia de agressão, 11 de novembro de 2023, 24 anos e 8 meses. Nós nos conhecemos em 1996, nós namoramos, noivamos. Ana vem de uma família bastante complexa. Ela fugiu de casa, veio para São Paulo. Eu tinha 25, ela 16. Nos casamos, ela 17, eu 26. Casamos, emancipamos e fomos embora para Paris. Eu achei muito bonitinho, Alexandre, essa história, assim, porque se eu estiver enganada, você me corrija. Você casou com ela, inclusive, para ajudá-la nessa oportunidade de emprego. Na verdade, ela foi contratada por uma agência em Paris, ela precisava ser emancipada, precisava ter o papier do jour. E somente um casamento, né, no civil, ou uma emancipação por via dos pais, seria a mecânica de se ser emancipada, né? E aí foi o que ocorreu o casamento, onde eu sempre deixei ela livre para que ela descasasse a hora que fosse conveniente a ela. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você casou por amor? Foi amor à primeira vista? Ou você casou porque para dar uma força mesmo ou juntou as duas coisas? Assim? Eu era um noivo apaixonado. Muito bonito. Você era um rapaz muito bonito, muito jovem, ela também muito bonita. Você era um rapaz muito bonito. Eu acho que você fazia alguns trabalhos de modelo também. Eu já tinha sido modelo. Eu tinha trabalhado como modelo no exterior, mas aí já é um pouco antes, já era 91, 90, 91, 92, 93. Nós estamos tratando daí agora do ano de 98, quando eu casei, 14 de fevereiro de 98. Eu amava a Ana, sim. A Ana era uma mulher linda, atraente. Não foi só por negócio, mesmo porque era apenas um visto, não é que ela tinha uma promessa de contrato, uma promessa de faturamento. Então, havia-se só uma mecânica dela para trabalhar em paz em Paris. E nesse tempo de que aí vocês se casaram, a gente está começando essa história para a gente chegar onde eu quero chegar, tá? Vocês se casaram, ficaram um tempo lá, voltaram para cá e vocês tinham a vista da gente de fora era um casamento de conto de fadas. Porque se a gente parar para pensar, vocês tinham tudo que uma pessoa quer. Tinham beleza, os dois sempre foram muito bonitos, tinham fama, rede social bombando, dinheiro. Quando você olha para trás assim, o que você acha?
Aonde você acha que vocês se perderam? Se você acha ou não acha? Onde você acha que vocês se perderam? Vivi, eu não posso falar por ela, porque a Ana, quando houve a falsa denúncia e todo esse escândalo, ela jogou 24 anos e 8 meses num esmeril, né? Eu fui promovido a pária social, a bandido, a canalha, tudo isso que você já escutou. Então eu estou falando por mim. Sim, por você. Ok? Eu não estou falando... Sim, sim, ela já é a sua parte. Por ela foram 24 anos tóxicos. Bom, tá bom, que é o direito dela achar. Sim. Eu amei muito essa menina, eu cuidei dessa menina, nós enriquecemos do zero, ficamos milionários, tínhamos propriedades, carros, sustentávamos família, tínhamos negócios, tivemos um belo filho. Se nós pegarmos do final do relacionamento 23, o meu relacionamento ele degringolou em 2018, onde nós tivemos uma separação de corpos, que foi muito bem feita, porque ninguém soube. Cada um foi morar num lugar, mesmo com toda a digitalização, ninguém tomou conhecimento disso. E já haviam desgastes muito grandes, e o meu erro foi ter voltado. Eu, como mais velho, tinha que ter tido a sabedoria de falar, pô, já separou de casa, pô, é só informar a imprensa, aparar as arestas e tá tudo bem. Não, eu insisti, eu acreditei e continuei insistindo numa coisa que não tinha como dar certo mais. Você acha que você voltou por amor? Pelo filho? Primeiro, eu voltei por uma série de fatores, né? Mas também por amor. Mas o meu grande arrependimento foi ter voltado. Assim, o que a gente vê muito, que hoje, eu vou falar por tudo que a gente leu, né? Quando aconteceu tudo. Eu vou dar a minha opinião pessoal, assim. Eu achei estranha a história, né? Eu achei estranho, assim, porque eu entendo que muitas mulheres vivam em situações, assim, de casamentos tóxicos e que vivam, né, uma vida com muita dificuldade, porque não pode separar. Eu entendo uma série de coisas, mas aí eu estou falando de mães, de mulheres que não têm realmente para onde ir com seus filhos e não têm condição financeira. Certo. E aí quando você pega uma pessoa que tem uma condição financeira, que tem uma independência financeira, e aí fala que 24 anos da vida dela foi um casamento tóxico, eu acho um pouco estranho. Não posso fazer um julgamento da vida do outro, mas eu posso dar... Fica tranquilo. Não, que eu quero mostrar uma coisa para você, para elucidar o que você está falando. Então, assim, eu lembro que quando você adoeceu, né, mostrava... Então eu falei, gente, mas será que... A gente fica pensando, mas será que o ser humano é capaz de ser tão ator, assim, né, tão atriz, assim, né? A gente para pensar, tanta coisa dos outros, tanta caminhando a humanidade. Eu achei um pouco estranho. Mas aí aconteceu tudo, e uma outra coisa que eu achei muito complicada é que, assim, a mídia, ela foi muito cruel. Não, a mídia foi comprada, Vivi. Não, beleza. Mas, assim, se eu vou fazer um paralelo aqui, me perdoe o que eu vou falar, mas a gente teve um filho aí de um presidente que agrediu fisicamente, foi comprovado e ninguém falou nada. Entende? Vivi, vamos dar 2 passos para trás? Vamos. Vamos supor que a Ana Hickman tenha sido agredida naquele dia 11. Olha essas fotos. Você sabe de que dia que elas são? Não. Do dia 12. Alguém agredida celebra a vida? Não. Alguém agredida celebra a vida? Até onde eu acredito, não. Tá legal. Então, eu acho que alguém agredida é agredida. Até a cabeça não fica boa, né? Mas ela não levou isso a sério. Então, ou realmente ela tem um poder de recuperação muito grande, ou realmente isso é um fato que para se olhar, né? Inclusive a gente faz o pleito ao judiciário que ele olhe isso. Como alguém que se disse agredida, violentada, 24 horas depois está numa festa celebrando, bebendo e fumando. Isso é um ponto, né? O outro ponto que nós temos uma imprensa que ela foi preparada para o fato. E isso só se faz com uma coisa chamada dinheiro. Muito dinheiro. Ou se cala a imprensa, ou né? Como já havia anterioridade no relacionamento dela com o Eduardo fez parte desse plano, né? Posso fazer uma pergunta? Vivi, nem repete isso, você pergunta o que você quiser. Você tem certeza desse relacionamento dela com o Edu Guedes? Sumária.
E nesse momento, assim, lá atrás, vamos voltar lá atrás, o Alexandre está em casa, ele acabou de tomar um banho, ele foi deitar. E aí, quando que você despertou? Não, pera um pouquinho. Esse rapaz aí tá com algum... ela tem... Não. Como é que foi? Quando eles se assumiram... Aí é que caiu a sua ficha. Isso. Entendi. Não, eu nunca desconfiei antes. Nunca. Você sempre confiou nela. Ela teve comportamentos estranhos depois de um certo tempo, uma maneira de conduzir o casamento estranha depois de um certo tempo, que eu não fui sábio de entender que aquilo era um sinal. Era um prestar atenção, né? Era um prestar atenção. Então, apesar de todos esses comportamentos, você ainda acreditava que da fidelidade. Eu não desconfiava sobre nenhuma hipótese. Sim. Mas depois eu liguei os fatos. E eu acreditava que aquilo era um momento a ser vivido, tá? Porque um casamento de 24 anos e 8 meses é uma vida. É uma vida. É uma vida. Mas não foi o que aconteceu. Que coisa, né? Eu pensei, por isso que eu te perguntei assim, em que momento isso destartou em você? Então, houveram indícios claros que havia alguma coisa de errado, sim. Eu sabia que havia, mas eu não sabia que era isso. Tá. Você, assim, uma outra coisa que eu acho é muito peculiar na sua fala, é que você fala que você se sente culpado. Eu sou o único culpado. Que você é culpado. Não é que eu me sinto. O único culpado de estar nessa situação sou eu. Mas, Alexandre, eu não sei, eu vou falar de mim. Eu vou falar um pouquinho agora de mim, porque o casamento, eu tenho quase 30 anos de casado, então eu também posso falar de casamento, né? Por exemplo, eu sou casada com meu marido, e eu não acho que se for alguma coisa errada, a culpa ou é só minha ou é só dele. Porque a gente escolheu viver a vida junto. E aí vem o pacote, vem os defeitos dele, os defeitos meus, e aí nós vamos ver o que nós vamos fazer com isso daqui. Ou a gente vai olhar para o que é bom e seguir, ou a gente já vai de uma vez já separar. Então, e assim, por exemplo, você é um cara que comprava treta muitas vezes. Eu lembro de uma entrevista que o Vesgo do Pânico fez com você, e você bravo com uma jornalista. Não sei se você vai lembrar dessa entrevista. Porque ela tinha falado umas coisas... Foram 2 décadas que eu arrumei confusão com o mundo. Com a Ana. Ela também jogou isso no esmeril. É isso que eu ia falar. Todas as vezes que eu vi você em treta, foi para defender ela. Então, todas as vezes. Eu não me arrependo, mas se tivesse que passar por isso de novo, eu não faria isso jamais. Eu teria atuado de outra maneira. Então, ponto erro meu, né? Em fevereiro de 2023, 8 meses antes do fato, ela deu indícios claros quando ela pediu para se separar de 4 e dormimos em 4 separados, que as coisas não iam bem. Né? Então, eu devia ter tido dignidade e não trocado de quarto, eu devia ter saído da casa. Então, aí, culpa do Alexandre. Fiquei na casa, fiquei sendo maltratado, me permiti isso, culpa do Alexandre. Fiquei na casa, fui destratado, fui desqualificado, culpa do Alexandre. Então, se o Alexandre tivesse tido providência, atitude, masculinidade, eu tinha saído da casa. Se eu perguntasse para você me citar aí alguma desse maltratar, algum exemplo seria muita invasão? Estaríamos dentro do nosso escritório na Rua Coriolano 655, com umas 25 pessoas trabalhando numa campanha de esmalte. Eu e a agente Cláudia no mezanino caminhando, fomos trazer uma situação para ela. Ela gritou, dentre outras coisas, seus incompetentes, vocês são uns lixos de agente, por aí foi. Isso. Você viu uns áudios que ela deixou? Eu ia fazer esse comentário agora. Eu ia fazer... Eu tenho uns 200 áudios que, se eu publico, a Ana tem que mudar de planeta, não é de cidade. Mas você não vai fazer isso? Não vou, Vivi. Eu fiz só aquele lá porque aquele era muito pontual, que era ela contra 2 mulheres. O resto, eu vou estar promovendo uma humilhação a mim mesmo. E assim, desculpa ao meu à parte, mas eu falo, né, mulher mexeu com uma, mexeu com outra. Gente, assim, tem homens e homens e mulheres e mulheres. Há coisas que a gente precisa pontuar. Há situações que não tem como defender. Esse áudio é um áudio que ela está humilhando outras pessoas. Você concorda?
Então não tem como, mas aí se fosse, por exemplo, você falando isso, porque ele é machista, porque... Agora, machista, ia sair barato. não, sim, é um nome pequeno, assim, né? Mas se fosse... Então eu falo, gente, a gente tem que observar um todo da conversa, né? Mas a imprensa não observa, porque essa imprensa está paga para observar aquilo que convém a ela e ao Eduardo. O Eduardo é um rapaz muito rico, muito bem sucedido. E eu sou uma vítima sem dinheiro. Então eu sobrevivi até aqui com a força da minha verdade. Mas você concorda que você pode até estar nessa situação agora, mas que você é um grande empresário? Vivi, isso agora é irrelevante. O que de fato importa na minha vida é se fazer justiça. É eu receber, antes de mais nada, os meus alimentos compensatórios. Porque eu fui afastado das minhas empresas por conta de toda uma armação muito ardilosa. Então, assim, eu tenho que receber o mínimo. Eu hoje me arrasto. Eu dormi numa casa de 40 milhões, hoje eu moro num bom apartamento, mas eu cheguei a morar num apartamento de 35 metros quadrados em obra. Hoje, o supermercado é do dia a dia. Não é que o meu padrão de vida caiu, desintegrou. E ela está lá, tomando vinho e comendo ostra, está tudo certo, sorte dela. Só que aonde está a equidade desta situação? Você ajudou a construir esse patrimônio. Como duas pessoas oriundas de um mesmo matrimônio podem gozar de vidas tão distintas? Eu não estou querendo beber vinho, porque primeiro eu não bebo e nem comer ostra, de outro eu não gosto. Mas eu queria ter um mínimo para poder honrar minhas contas, minhas obrigações, não é verdade? Pagar os meus tributos, pagar o meu condomínio em dia. Eu estou pegando o mínimo. Porque eu tenho um patrimônio grande a ser dividido, eu tenho que pagar meus credores e vai subir uma quantia de dinheiro, ok. Que você ajudou a construir. Então, Vivi, você imagina que você é uma pessoa que estudou a cabeça humana. Durante 24 anos eu escutei que eu era gigolô. Então vamos ver. Uma pessoa que não tinha o segundo grau completo, ela se tornou uma marca, ela vendeu óculos vende óculos em 40 países do mundo inteiro. Se tornou apresentador, se tornou modelo, top model, angel, apresentadora, marca, fez uma rede social do 0 a 15 milhões e eu estava fumando maconha e tomando cerveja. É isso. Porque o que o gigolô faz é isso. Nada com os maconheiros, por favor. Não é verdade? Então, eu não existi. E as centenas de elogios que foram feitos? Né? Óbvio, devidamente apagados e desintegrados, né? E eu acho, assim, eu tenho certeza que quando a gente se dispõe a dividir a vida com uma pessoa, é uma só carne. Então, um tá fazendo, o outro tá né? Então, às vezes a gente escuta muito, o cara trabalha e a mulher tá em casa, né? Às vezes a gente vê eu vou trazer essa ideia, assim. Não é porque a esposa tá em casa cuidando da casa, da família, e não está trazendo um valor, que ela não está ajudando aquele homem a crescer. Vivi o que eu enfrentei. E não é porque você não estava na televisão, num programa, que você não estava fazendo crescer as coisas funcionar. Você imagina 24 anos escutando o gigolô, mas eu sempre tratei isso numa boa. Aí de uma hora para outra eu viro agressor. Né? Aonde fica o psicológico da gente, não é verdade? Se você parar para pensar, hoje nós temos uma situação recente com aquela apresentadora, aquela subcelebridade Cariúcha, que foi lá, fez aquele teatro falando que foi agredida e depois apareceu toda a verdade e está aí passando um carão. Passando carão. O que, se esse rapaz médico não tem as gravações... Aquela outra também lá do... Como é que chama? A Cíntia Chagas. Não. Do Otávio Mesquita. Como é que é o nome daquela menina? Aquilo é um caso ainda mais grave, que é de estupro. É uma outra história. Não que seja menos ou mais, né? Então você... E é mentira, né? Mas esse da Cariúcha é a falsa denúncia de agressão. Se o médico não tem as gravações, vale a versão da Cariúcha, ele estava com uma medida protetiva. Minha amiga, encarcerar um médico. Acabou a vida dele, né? Acabou pro cara. E assim, ele sendo inocente, né? Se não fosse, beleza, mas sendo inocente... Então assim, a gente que vai mexendo no tema, vai mexendo muito com a gente. A gente vai ficando numa situação que você lança um olhar. Essa história de falsa denúncia é uma bomba relógio. Uma bomba relógio. E assim, como eu sou mulher, sou mãe de menina, né? Eu tenho 4 filhas, né? Mulheres já, porque a caçula tem 19 anos. E eu falo muito para elas assim, fulano
Claro que há pessoas que elas não têm noção e elas vão acima da linha. Mas eu falo, o posicionamento da gente fala muito da gente. Eu sempre trabalhei em ambiente extremamente masculino. Eu nunca tive problema. Meu posicionamento é esse aqui. Se passar, vai tomar pau, o negócio vai ficar feio. Né? Mas aí eu falo que hoje as mulheres, tudo tudo, você não pode falar nada que é assédio, você não pode brincar que é bullying, você não pode... E aí vem essa crescendo, dando espaço para essas questões de falsas denúncias. Vivi, como é que né? você vai contratar uma mulher se você não pode contrariá-la? Então, menino... Como é que vamos supor, você é minha funcionária, eu estou te entrevistando, você fez uma bobagem na empresa. Eu vou repreender você. Olha, não gostei. Você cometeu um erro gravíssimo. Exato. Você, por favor, arrume suas coisas. Nós vamos repensar sobre a sua permanência na empresa, que seu erro causou um prejuízo enorme para a empresa. Ela vai lá, ela faz uma denúncia que ela foi acuada, ameaçada em atitude coercitiva e intimidatória. Como é que fica o patrão? Eles estão criando leis que eles são tão idiotas, tão burros, que eles não sabem a bomba relógio que eles têm na mão. A mesma coisa a lei da importunação sexual. Entendeu? Eu não estou aqui criticando a Maria da Penha. Eu estou criticando os desdobramentos dessa lei. Sim. Que já está pautada numa mentira. A senhora Maria da Penha não foi agredida. Então tem uma lei sobre uma mentira. Então a gente tem um quadro muito negro disso tudo e muito, muito sério o que está acontecendo. E eu acho que se não for tomado ou lançado um olhar de muita sabedoria, quem vai pagar essa conta, sinto muito, são as mulheres. São as mulheres. Esta Cariúcha, ela fez um favor para os homens. Ela tem que ser promovida a líder. Porque ela foi a caracterização do dano que uma falsa denúncia pode salvar. Pois eu digo para você, se eu tivesse uma câmera, eu estava absolvido. Estava absolvido. Eu não tenho. Sua casa não tinha câmeras? Não, mas o médico tinha. E, então, ponto para a Cariúcha que fez esse bom serviço para a gente. Que aí, coisa, né? Quem não acreditar que existe falta de denúncia depois dessa, você não tem como ver. falar. Você comentou agora também sobre a questão financeira. Saiu que você assinou documentos, falsificou assinaturas, que você desviou valores. O Alexandre, o que você tem para dizer sobre isso daí? Vamos lá, vamos fazer uma conta. Nós estamos tratando... Onde está esse dinheiro? É muito simples. Novembro de 23, novembro de 24, novembro de 25, dezembro, janeiro. Então nós temos 27 meses. 27 vezes 30, 810 dias. Há 810 dias o meu processo anda no DEIC. Eu fui lá pela porta da frente em 2023 e ofereci a quebra do meu sigilo bancário fiscal. Não é que eles pediram. Você que ofereceu? Eu fui lá e ofereci. Isso não saiu na mídia. Mas para quê? Há 810 dias eu estou à mercê de um julgamento que não se prova nada contra mim. Aí eu peço a Deus de joelho todos os dias para esse julgamento acabar e eu poder seguir minha vida. É isso. E vai seguir. Então agora para um minuto, sai daqui e senta aqui, por gentileza. Imagina 810 dias você convivendo com isso. Eu vou fazer uma outra pergunta para você. Põe o Alexandre aqui no cantinho agora. Responde para mim. E a mãe do Alexandre? Minha mãe, menina, ela... Porque tudo que dói no filho dói muito mais na gente. Minha mãe, ela viu um filho ser acusado de homicídio doloso por defender a Ana. Não sei se você sabe que o meu irmão matou uma pessoa. Eu sei. A mesma Ana, tá? Eu sei. E eu me lembro do seu irmão, inclusive acho que ele é muito parecido com você, dele dando a entrevista, e eu me lembro, assim, nitidamente dela falando, né, do que aquele cunhado, e agradecendo, e papapá. Ainda falava, a gente ainda fala, nossa, que família bacana, né? Era para ter tido um triplo homicídio, era para ter morrido meu irmão, a minha ex-cunhada e a Ana. E sim. E minha mãe passou por isso, e aí meus pais moram comigo hoje por questões financeiras, são perfeitamente saudáveis, mas a minha mãe é uma mulher que que a gente fala é sangue azul, né? Mãe italiana não cai, né?
A mãe italiana, ela tem uma particularidade. Eu vi que você ficou emocionado de falar da sua mãe. É muito difícil, porque eu sempre fui um provedor, né, Vivi? E de uma hora para outra, você contar com a aposentadoria miserável dos seus pais para ter comida em casa, é um negócio, no mínimo, perturbador, tá? E seu irmão, quando isso tudo aconteceu, qual foi o palpite? Porque assim, eu vou te falar da minha família, a gente é muito unido, que mexeu com um, mexeu no vespeiro, né? Fica todo mundo querendo socar o povo, matar o povo, e né, mexe com todo mundo lá. E o seu irmão? Porque seu irmão é um cara sangue nos olhos, porque para ele ter feito o que ele fez na época lá, é porque o cara é um cara de coragem, é um cara... Não, na verdade não houve manifestação pública de ninguém a meu favor. Não, mas vocês lá, vocês. Não, sim, que a história da Ana estava muito bem montada, né? Era difícil não acreditar na Ana. Num primeiro momento ele acreditou na versão da Ana, depois ele acreditou em mim. Eu fiquei 50 dias trancado num apartamento em total abandono. Vivi, o que eu passei não é legal. Não. Não é legal. E assim, né, quando foi feito esse exame, depois de tudo aí que você estava passando, quando foi feita a denúncia, se você pudesse voltar neste dia, o que você acha que desencadeou tudo isso? Você chegou em casa, estava na cozinha... Estávamos numa mesa mais ou menos exatamente desse tamanho. Estava sentado a Ana, o Alexandre e a mim. Ela começou a abordar um tema absolutamente inoportuno. O meu filho entrou num choro compulsivo. Eu não aguentei ver aquele choro, levantei e fui para o meu quarto. Depois de uns 25 minutos eu voltei. Ele continuava chorando. Lembrando que a Ana já tinha matado quase uma garrafa inteira de vinho num calor de 40 graus, então ela não estava no seu estado normal. Ela tinha costume de beber? Muito. E saiu, o Alexandre saiu, foi para uma área o dobro dessa distância de onde está o nosso diretor, e lá começou uma discussão acalorada. Entre você e ela? Tinha alguém na casa que viu, que ouviu? As funcionárias viram e testemunharam que não houve agressão. O judiciário não viu isso. Só que nós tínhamos 5 funcionárias na casa. Arrumadeira, passadeira, cozinheira e mais 2. Todas vinham do jeito que eu era tratado. Nós estamos tratando de funcionárias, muitas delas que tiveram cirurgias pagas por mim. Elas não pediam para a Ana. Elas iam pedir para mim. Para você. Eu pagava cirurgia, eu pagava advogado. E elas testemunharam a seu favor? A mim não. Vivi, é assim. Fica feio um cara fazer papel de tadinho, mas um dia, numa outra conversa mais a fundo, eu preciso te passar o tipo do abandono, mas você é inteligente e sabe o que já percebeu. Eu passei por um tipo de abandono muito específico. Eu passei pelo abandono e eu passei pela condenação. Correram concomitantes. Você imagina você pegar um celular e você vê um país inteiro. 1.300 ameaças de morte até onde eu contei. Só que eu decidi lutar. É isso. Eu não roubei e não agredi. Então eu vou até o fim dos meus dias lutando. E eu acho que muita coisa já tem se provado, Alexandre. Oi, querida. Eu acho que muita coisa já tem se provado. Ela foi acusada de autofalsificação no processo do Banco Decoval. Ou da assinatura, né? Autofalsificação. Autofalsificação. Tá? Nós temos uma série de coisas que já estão em desfavor dela. Fora as incontáveis ações de alienação parental. Então, só que ela é esperta, ela não vai para a rede social dela e enfia a cara, ela paga a imprensa para falar mal. Sim. Vivi, eu fui acusado, essa talvez seja a grande mentira, de ter 947 milhões no Barclays Bank de Londres. Nós provamos que era mentira, arrumamos carta do banco, nós apresentamos todos os documentos provando que isso era uma mentira. Pergunta se alguém publicou deu uma errata. Pergunta se alguém disse, olha, houve um engano. Mas você chegou a publicar isso na sua rede social? Sim, esses documentos, tudo? Vivi, eu só estou vivo pela fé, por Deus, pela minha fé, que eu sou candomblessista,
Deus pelo candomblé, pela minha rede social. E pessoas como você que me deram a voz. Então esse é o 73º podcast que eu estou, podcast número 73. Estive aqui com o Dr. Devanildo por 2 oportunidades, que realmente foi uma pessoa que me acolheu muito, mas eu fui salvo porque eu peregrinei. Eu gritei para o mundo. Eu comecei uma rede social do 0 para 172 mil seguidores. Sim. Uma luta muito séria, Vivi. E assim, né, eu vou fazer um comentário assim, né, quando eu olho para você, Alexandre, você não te conheço pouco, mas a gente conversou e tem gente que a gente tem uma afinidade. Você não é aquele tipo do príncipe encantado. Você é uma pessoa mais bruta. Tô mentindo? Mais bruta, mais... E o meu marido é assim. Exatamente assim. Eu falo que agora, depois de muitos anos, que ele veio aprender, mas é o jeito dele, cada um tem o seu jeito. É igual a mim, se alguém quiser que eu seja uma princesa. Não sou, no máximo, Fiona. Não sou princesa. É o meu jeito, né? E eu falei, às vezes, a capa da pessoa, ela é mais levada em conta do que o coração. Né? Então a gente vê muitas vezes um que é um príncipe, fala manso, aquela coisa toda. Eu sempre brinco assim, eu prefiro Pedro a Judas. Pedro era né? Mas Pedro se mantém fiel, firme ali, né? E Judas tão doce, né? Tão coisa, foi quem traiu, né? Então eu falo, eu prefiro Pedro a Judas. Então eu quando eu olho para você, de verdade, eu acho você um menino mesmo, assim, no sentido de acreditar em certas coisas que talvez você deixou passar despercebido por acreditar demais, né? E não percebeu, ou muitas vezes não quis perceber por conta de uma série de questões ao entorno, inclusive o seu filho, né? Que é uma coisa que mexe. Então, assim, quando a história surgiu, eu falei, meu Deus, né? Que loucura! E aí, quando foi desenrolando as coisas, falei, não, tem alguma coisa aí que não tá, como diz na roça, não tá ornando. Tá ornando esse trem. E aí, e é por isso que quando eu tive a oportunidade de conhecer, então eu falei, eu quero conhecer esse rato, quero conhecer sim. Mas de verdade, assim, confirmou muita coisa do que eu pensava. De verdade, confirmou muita coisa do que eu pensava, assim, né? E aí, no meio disso tudo aí que a gente está conversando, existe uma criança. Primeiro eu queria saber, vocês demoraram para ter filho, né? Por opção. E aí veio a gravidez, que foi muito falada, muito comemorada. No Brasil foi fertilização. Foi fertilização. Foi. Mas por opção? Por opção. E aí foi muito falado, muito na mídia, aquela coisa toda e tal, as fotos de vocês lindo para tudo que é lugar. E aí como é que você vê essa situação? Você teve o seu filho, que eu acho que é o sonho de todo mundo, é a sua continuidade, né? O seu menino no meio disso tudo. É um milagre. Um milagre. Pelo que é proposto pela outra parte, o meu filho não deveria ver a cara do pai, né? A outra parte, ela diz para o menino, eu vou prender o seu pai. Eu tenho 16 tentativas de prisão. Meu Deus. 16. 13 pedidos de guarda unilateral. De um pai que ensinou o filho que falava em inglês. Falava não porque eu falava em inglês com o filho já com 3 anos de idade. Eu me comunicava em inglês com meu filho com 3 anos de idade. Levava na natação, cuidava, me dividia entre as obrigações. A gente percebe que você é um pai muito, muito babão, né? Igual a gente fala. E o meu filho, por um milagre divino, ele sabe que o pai dele tem uma condição distinta da mãe dele. E ele é perfeitamente compreensivo com isso, acredite você, tá? Eu que tanto dei para esse menino, e hoje pouco posso dar, o que eu posso dar para ele é amor, né, Vivi? É conselho. Eu acho que é o mais caro. E ele está agora iniciando o período pré-púbere dele, né? Então, os hormônios vão pulando, a gente tem muito a conversar. É um menino de ouro, eu tenho muita sorte na vida. E ele é lindo, né? E ele é a sua cara, né? Vou falar a verdade. É igualzinho a você, né? Meu Deus, é igualzinho, gente. Igualzinho, bichinho.
Uma outra coisa que a gente viu também, Alexandre, assim, que foi muito polêmico, foi questões de recados. Parece que você achou alguma coisa no celular dela. Isso houve comentário na mídia, não sei até que ponto isso é verdade ou se não é verdade, que vocês tinham percebido no celular dela alguns recados, que você tinha... Ela adquiriu um segundo celular de uma hora para outra. Sim. E emotivadamente, e falava muito nessa divisão de quartos, falava muito às escondidas à noite, porque a gente viu o reflexo do celular na fresta da porta, a casa era muito grande, branca, né? Com certeza, né? Estava se conversando algo que eu não podia saber. Mas quando você viu o seu celular, você não pensou nada? Vivi pensar, eu pensei, eu só não tinha prova. Não tinha prova. E também muitas vezes, sabe o que acontece? A nossa mente bloqueia porque a gente não quer acreditar naquilo que causa muita dor, muitas vezes na gente. Até poderia ser, mas no meu caso não. É que eu não tinha prova. E mesmo se tivesse adultério, não é crime, eu só teria tido a dignidade de ter saído de casa. Sim. Eu sinceramente, Alexandre, eu acho que a traição, ela não tem justificativa. Isso é uma opinião pessoal da Vivi. Eu acho que não tem justificativa em esfera nenhuma. Nem na amizade, nem no casamento, nem no trabalho, nada. Eu acho que, mas eu traí porque o fulano era ruim. Eu traí, desviei coisa no meu trabalho porque meu chefe era ruim. Eu traí minha amiga porque eu me apaixonei pelo namorado dela. Eu acho que não existe desculpa. Eu acho que a deslealdade, não existe desculpa para a deslealdade. É caráter, é o que eu penso. Mas eu apaixonei pelo namorado da minha amiga. Querida, se ele é namorado da sua amiga, você já tem que olhar para ele de outro jeito. Esse caso, sim. Mas eu sou defensor de uma coisa. Ninguém é obrigado a amar ninguém plenamente. Então saia antes. É o que eu penso. Se houve um momento de sedução, um beijo, uma noite de amor, um momento de contato físico, que tenha pelo menos a dignidade de chegar em casa e falar, olha, João, quero falar com você. Infelizmente, me seduzi por outro homem e te traí. Tá dada a informação. Então, eu sou um pouco mais moderno nesse lado. Eu sou não. Não. Eu sou não. Eu acho que não tem, eu acho que a deslealdade, ela não... Não, eu estou falando só no caso de traição mesmo, de adultério. Mas eu acho que não. Eu acho que tem que ser feito antes. Percebeu? Porque se você já se acende por alguém, é porque alguma coisa não está boa. Mas, Vivi, você tá... Eu vou te fazer uma pergunta aqui, então. Você está se tomando de exemplo, você está muito equivocada. Deixa eu te fazer As mulheres não conversam como olha para mim aqui, Alexandre. Não, olha você para mim. Não. As mulheres não conversam como você conversa. Você vai falar para mim aqui. Acredita nisso, menina. Quantas mulheres, seja honesto comigo, pode olhar para lá, responder. Quantas mulheres, você é um rapaz bonito, bem-sucedido, modelo, quando estava casado, quantas mulheres já não se insinuaram para você? E quantas delas você não também se deixou, não precisa nem trair, mas aquela conversinha, quantas delas? Responde. Não, responde sim ou não, quantas? Muitas. Não, que você deu mole? Não, que eu dei mole. Pronto, é o que eu tô te perguntando. Não, que eu fui assediado. Ok, Alexandre. Então você concorda com o meu pensamento, querido. Você concorda. Se você percebe que se você tem um compromisso com alguém, você não pode desviar aquilo ali, você concorda comigo. Acabou, não tem brecha. Não tem brecha. Então você tá certo. Entendeu? Não é verdade? Você alguma vez deu brecha? Pronto, então é isso. É isso que eu tô te falando. Entende? Eu não sou tão boazinha quanto o Alexandre. Fechou. Eu não sou tão boazinha quanto você, Alexandre, eu acho. Outra coisa que eu ia te perguntar. Você tinha alguma ligação, não de amizade, mas de cavalheirismo com o Edu Guedes? Não. Não tinha? Nem de, tudo bem, vamos tomar um café, nada? Nenhum, nada. Não, nada. Também nunca tinha tido problemas com ele? Houve uma vez, logo no começo do Hoje em Dia, o que foi atribuído a uma crise de ciúme da primeira esposa dele, que eu não vou falar o nome, mas uma coisa mal resolvida, mas foi só isso. Você olhando para ele, você acha que ele é uma pessoa... Uma pergunta bem... Você acha que dura esse casamento?
olhando de fora? A sua opinião? Vi, eu vou responder de uma outra maneira. Se o Brasil soubesse 3 verdades do Eduardo Guedes, a coisa não ia ficar boa para ele. Uai, conta pra nós. Infelizmente, são muito sérias. Muito sérias. 3 únicas verdades ia dar um bom de um caldo. O que você... o que o Alezinho, ele deve te perguntar alguma coisa, não pergunta? A respeito de quê? De vocês, dessa história. Porque ele deve escutar alguma coisa na escola, que a molecada é danada. Ele diz para mim que ele não escuta. Eu acho que é mentira, tá? Eu acho que ele me poupa disso. Diz ele que nunca sofreu bullying. Eu acho muito pouco provável, tá? Ele demonstra uma certa melancolia e uma certa fobia de tanto escutar falar mal do pai, tanto por parte da genitora e do seu atual companheiro. Eu posso fazer interromper você só um pouquinho? Uhum. Gente, se vocês soubessem quão prejudicial isso é alienação parental, você fazer isso com seu filho. Você pode ter ódio do seu ex-marido, da sua ex-esposa, mas se soubesse o quanto isso atrapalha a cabeça da criança, o quanto isso faz sofrer. Vamos passar recibo do que você está falando, você que sabe muito. No Dia dos Pais, ela postou uma foto. Ela, o Eduardo, a filha do Eduardo e o Alexandre, escreveu o seguinte: pai não é quem gera, é quem cria. Então, eu posso falar... Isso é coisa de quinta série, gente. Discordo de você de novo. Não, é coisa de gente má. Não, sim, mas quando eu falo picuinha, sabe, picuinhazinha, Vivi, isso não é pra machucar. Isso vai além de machucar. Até porque o Alezinho tem pai. Presente. É má. É coisa de gente má. Se você fosse um cara que não deu atenção, que nunca procurou e tal, aí tudo bem. Concordo até com essa frase, se fosse esse caso, né? Mas não, você é um pai presente. É um pai que cuida, é um pai que sempre cuidou. Expor isso em meio midiático é muito complicado. É. E o mais triste é que as pessoas compram essa ideia sem nem saber de nada, né? Desse dia ela se deu muito mal. Tomou muita porrada na rede. Muita porrada. Quem fala o que quer, escuta o que não quer, né? A gente está terminando, Alexandre. E eu queria que você falasse assim... Tem alguma coisa que você não foi perguntado por ninguém, ou que você não falou, ou que você não se sentiu ainda preparado para falar, que você gostaria de falar? Não, Vivi, eu acho que eu falei de tudo e nunca me recusei a responder perguntas, nunca pedi para ver pergunta antes. Eu acho que o que eu tinha para falar, eu falei e falarei quantas vezes forem preciso, porque graças a vocês, aos podcasts, eu estou vivo. Eu só precisava, Vivi, que acabasse para eu poder respirar, sabe? Amém. Eu tô um pouco cansado, sabe? Estou um pouco cansado. São múltiplas noites com insônia. Só para você ter uma ideia, essa noite eu dormi 3 horas. Eu fui dormir às 2, acordei às 5:30. Eu estou muito cansado. Mas eu acredito na justiça divina. Deus não vai soltar da minha mão e as coisas vão se resolver, mas eu precisava que houvesse prontidão nisso. Eu estou bastante cansado. Eu queria te agradecer de verdade, dizer que mais uma vez eu olho para você como uma pessoa extremamente sensível e que muitas vezes para se posicionar põe uma casca, né? A gente põe uma casca meio, né, mais dura e tal, para a gente se posicionar em alguma coisa, uma pessoa extremamente sensível. Nós tivemos algumas conversas aí sobre crianças com deficiência, sobre TEA. Você sempre foi muito atencioso, sempre quis muito ouvir, né? Sempre se colocou à disposição, né, para a gente. Isso é uma coisa que eu acho de muita sensibilidade, né? Então eu tenho que te agradecer por você participar aqui com a gente. Dizer que eu desejo a você, de verdade, que seja um 2026 de muitos recomeços na sua vida, né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E eu desejo a você prosperidade, porque a palavra prosperidade, ela significa ausência de falta. Então, que não te falte nada, em momento nenhum, e que você possa cada vez aparecer mais em outros lugares para falar dos seus projetos, da sua história de vida, de superação e de exemplo, que fica aí para muita gente que passou por alguma injustiça. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Obrigado pelo seu convite, me permita sugerir, dentro aí do seu escasso tempo,
passa essa mensagem de mulher para as meninas. Tem uma geração de meninas humildes pré-condenadas. Sim. E você sabe do que eu Sim, estou falando. sei. Elas já estão pré-condenadas. Condenadas e condicionadas. É muito sério, Vivi. É isso. Não sei se do seu tempo, tá? Agradeço o convite, conta comigo e o que precisar. Tamo junto. Muito obrigado. Tamo junto. Que Deus te abençoe, Amém. viu? Obrigado. Obrigada, gente, ó. Deus abençoe. Fica pra cá, com a Vivi pode.